de qualidade você tem? O que você tem para oferecer a uma mulher que estiver interessada em um relacionamento sério? Eu não quero oferecer nada, eu quero só mais uma aventura. Uma aventura. Só aventura, não. O casamento hoje em dia é falido. Falido hoje em dia o casamento. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e qualquer comentário aqui embaixo. Lembrando, né, que seu comentário ajuda muito no canal, tá? Então, se você não tem nada para falar, manda um emoji, qualquer coisa, tá? E se você tem algo substancial, fique tranquilo que eu também leio comentários aqui. Eu sempre vejo muitos comentários interessantíssimos, que não só para mim, né? Eles não são direcionados para o produtor. Você também, aqui na seção de comentários, eu tenho certeza que já aproveitou muita coisa interessante, certo? Então, fiquem à vontade, sempre com respeito, é claro, mas fiquem à vontade na seção dos comentários, ok? Dito isso, a questão do vídeo. Primeiro, o que chama mais a minha atenção? O tipo do cara, né? Ele tem um tipo engraçado, um jeitão ali e tal. As pessoas que estão entrevistando ali no fundo aparentemente dão risadas, né? Enfim, né? Então, há todo um contexto puxado para o humor, certo? E não há problema nenhum. O humor, eu já falei para vocês inúmeras vezes o quão ele é importante para falar verdades, não é verdade? Então, o que o rapaz falou ali sobre o casamento, né, ser falido, que o que ele quer é aventura, isso não deixa de ser um fato, especialmente a ideia desta falência, né? E de onde vem toda essa ideia da falência do casamento, né? O casamento, ele, se anteriormente, apesar dos pesares, apesar dos contextos emocionais que eu falo aqui, isso não muda muito, tá? Então, os aspectos emocionais, existe uma outra questão, né? A ambientação, podemos falar sobre o impacto, né, das relações casuais que hoje, né, acabam diminuindo a possibilidade de você criar laços mais fortes entre pessoas e tal, né? Então, todo esse aspecto, sim, torna do casamento, às vezes, uma questão emocionalmente não interessante. Eu até digo, né, acho que se o vídeo não saiu anteriormente a esse, eu citei numa outra gravação que eu fiz, né, sobre a ideia de que, para o feminino, o principal ponto do casamento é emocional, tá? Então, quando elas não querem entrar num relacionamento, a principal relação é com a ideia da posição feminina dentro, né, deste acordo, né? Um sentido de... num sentido de essa sensação de que serei, né, necessariamente subjugada, né, terei que cumprir ordens, não terei minha liberdade, né, serei tratada como escrava doméstica, né, aquela coisa assim. São sentimentos, tá? Não estou dizendo que isso necessariamente aconteça, mas passa por uma sensação, tá? Similar a outras sensações que eu aponto aqui sobre o homem, né? Sobre, como eu falei, a ideia de que a paixão se acaba, a ideia de que não há, de fato, um interesse genuíno, uma atração genuína por ele, de que talvez ele foi colocado ali apenas como um prêmio de consolação, sabe? Muitas questões, né, que cada um dentro das suas particularidades formam o porquê emocionalmente, sentimentalmente você não deve se casar, né? Agora, se nós formos falar sobre aspectos práticos que envolvem especialmente a ideia do casamento em si como um contrato, né? A ideia do casamento como uma instituição de fato, porque né? O casamento sempre foi tratado assim, como um acordo, né? Como muito de um sistema, vamos dizer, para que famílias de repente possam, né, unir recursos, por aí vai, né? Então, toda a construção do casamento, partindo do princípio, né, quando houve ali toda uma relação de troca interessante entre as partes, sem muita interferência externa, né? Então, tudo isso foi cada vez mais sendo destruído ao longo dos anos e hoje, né, com todo o desequilíbrio que existe, né, e que a tendência é que se torne cada vez mais desequilibrado este acordo para o homem, acaba sendo um contrato que não tem valor do ponto de vista masculino em especial, né? E até por isso que existem aí muitos que defendem a ideia de que eu não vou ter esse tipo de relacionamento mais, né? Não, às vezes já tiveram e, né, viram que não era positivo, ou mesmo viram por observação que não há retorno, não há ganho, né? E quando você faz um acordo, quando você faz um contrato,
você busca sim o ganho, não é nenhum crime você pensar nisso, tá? Todos nós, em algum nível, né, existe sim uma negociação, até por isso que eu já falei naquele vídeo que eu fiz sobre atração negociada no meu canal secundário, vou deixar o link aqui na descrição, tá? A respeito de que tudo é uma negociação, tudo está, quando tem duas pessoas ali ou mais envolvidas, está atrelado a algum nível de interesse, né? Seja o interesse na amizade de alguém ou enfim, outros recursos, né? E por aí vai, sempre haverá uma negociação, certo? Então, o que o rapaz ele falou ali ao longo do vídeo sobre a instituição falida, você pode até analisar do ponto de vista emocional, mas a real é que, colocando na ponta do lápis, a maior parte das pessoas hoje que decidiram por não entrar no relacionamento, né, principalmente no casamento, quando esse argumento vem do homem, há uma tendência de que ele estará totalmente embasado num aspecto mais prático, num sentido mais legal da coisa, num sentido mais amparado nesse aspecto e menos no ponto de vista emocional, porque o homem ele se adapta melhor. Mesmo quando ele tem falta, né, de carinho, de atenção, de afeto, enfim, de N coisas dentro de uma relação, dessa paixão que vai se acabando, ele continua presente ali até por um sentido de honra, de minha esposa ela esteve comigo nos momentos difíceis e tal, vamos continuar juntos, trilhando esse caminho e tal. Muito comum na figura masculina, por padrão, existir essa sensação. Apesar de existir, né, são raros os casos onde o homem, de repente, decide ali, eu vou ter uma vida, né, diferente, eu vou, né, voltar pra gandaia, sei lá eu, sabe? Tipo, acontece, óbvio que acontece, né? Especialmente ali a partir de uma certa idade, muitas falam da crise dos 50 anos, sei lá eu, né? Então, tem todo um sentido ali atrelado a esse aspecto, sim, existe, mas em geral o homem ele acaba sendo muito mais adaptado, né? Ele se adapta mesmo a situações adversas ali, continua tranquilo, aceita as condições e tal. A insatisfação feminina, no entanto, é notória, presente, e os números não mentem, né? São maioria nos pedidos de divórcio, né? E há um contexto óbvio aqui, né? Que, além disso, o número de opções maior também possibilita aí uma maior sensação de que vou sair do relacionamento e encontrarei outro, né? Então, tudo isso, sem exceção, torna o casamento falido para a figura masculina. Então, o cara que estava ali dando risada, provavelmente é um cara casado, né? Tava rindo do outro, que tava fazendo a piada da aventura e não sei o quê. A verdade é que sábios são aqueles que observam, não, né? Não aqueles que precisam cometer um erro para aí aprender, né? Os observadores são, sim, na minha opinião, o melhor exemplo de você ser sábio, né? Eu sempre falo, alguns adoram comentar que esse conteúdo é isso, aquilo, outro, as pessoas têm que viver e não sei o quê. Não, você tem que entender e saber equilibrar, né? Você tem que saber olhar os vários tipos de produtores diferentes, pessoas com opiniões diferentes, e a partir disso formar a sua própria opinião com também a sua observação, né? É bem simples de entender. Você observa, você analisa, você faz ou deixa de fazer. Você não faz porque os outros fazem, você não é Maria vai com as outras, não é verdade? Você é um cara que propriamente tem opinião própria, né? Tá? Então, propriamente tem opinião própria, ótimo. Mas então, assim, você vai por um caminho, você vai por um direcionamento seu. É isso que eu quero aqui. Eu não quero que você faça o que eu falo. Quero que você faça aquilo que você entende por meio da sua observação e da sua realidade. Certo? Então, dito tudo isso, peço seu like, a sua inscrição, o seu comentário. Fechou? Tamo junto e até a próxima.